Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do canal. Eu me chamo Amanda e hoje estaremos analisando os jogos para esta quinta-feira, 31 de julho de 2025, para os jogos do Campeonato Brasileiro Série B e da Copa do Brasil. Se você curte o mercado de escanteios e chegou neste vídeo, já aproveita para deixar sua inscrição no canal, ativa também o sininho das notificações e deixa seu like, seu joinha neste conteúdo. Obviamente, se ele fizer sentido para você, ao final dele, fechou? No mais é isso, vamos analisar os jogos para esta quinta-feira, Série B e Copa do Brasil, por aqui. Bom, então vamos falar de Copa do Brasil, começando às 7h30 da noite, com um confronto de duas equipes que se enfrentam muito nos últimos anos aí no futebol nacional. Hoje, né, estão jogando em lados diferentes, né? O Atlético Paranaense joga na Série B do Campeonato Brasileiro e o São Paulo na elite do futebol nacional, na Série A. Mas são duas equipes que sempre fizeram bons duelos, pelo menos nos últimos anos. Trazendo aqui para vocês estatísticas em escanteios, o Atlético Paranaense tem uma média de 10,1 entre marcados e sofridos. Vocês bem sabem, eu sempre comento por aqui quando a gente traz jogos do Atlético Paranaense, é uma equipe que voluma muito jogando dentro de casa, faz a bola correr naquele campo, sabe muito jogar dentro de casa e tem uma estatística aí dentro da Copa do Brasil de 7,2 em escanteios a favor. E não cede tantas oportunidades assim ao seu adversário. Tem uma média de 2,9 em escanteios cedidos ao seu adversário. Pelo lado do São Paulo, nesta condição de visitante, não é uma equipe que marca tanto em escanteios. Tem uma média de 3,4 em escanteios marcados, quase a mesma média de escanteios cedidos, inclusive, do Atlético Paranaense, tá? E pelo contrário, é uma equipe que cede muito, tem uma média de 6,1 em oportunidades cedidas à equipe do São Paulo. Se a gente olhar as linhas cumpridas dentro da competição dessas duas equipes, o over 8,5 e o over 9,5 cantos tem a mesma estatísticas. A gente tem aqui em 55% dos jogos batendo para Atlético Paranaense e São Paulo, essas linhas de over 8,5 e over 9,5. Não vou buscar essas linhas no live, não vou buscar essas linhas no ao vivo. A minha sugestão para vocês é buscar a linha de over 7,5 cantos no ao vivo, tá? Então, para Atlético Paranaense e São Paulo, acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 é o que eu deixo para este confronto. E dando andamento a esse jogão, que a gente inclusive reviu aí no final de semana, né? O Flamengo recebe em casa o Atlético Mineiro. Nós temos aqui um confronto que durante os anos aí, né? Durante esses últimos anos, vem causando bastante polêmica, desde aquele momento lá na Copa do Brasil, do inferno, enfim. Nós temos aí um confronto que é bastante midiático e que traz muito aquele sentimento, né, de que é um jogo muito pegado. O Flamengo vai receber o Atlético Mineiro muito provavelmente com a equipe mista, mas é um jogão pra gente estar acompanhando por aí também. Trazendo estatísticas para vocês agora falando de escanteios, a gente tem uma média aqui de 9,3 do Flamengo jogando dentro de casa, uma equipe que mais marca em escanteios do que cede em oportunidades dentro da Copa do Brasil, e é assim, inclusive, nas outras competições que atua. Pelo lado do Atlético Mineiro, uma equipe que mais cede do que marca em escanteios, mas mesmo assim é uma equipe que marca bastante em escanteios jogando fora de casa, tanto no Brasileirão quanto também na Copa do Brasil, tá? Para este confronto, pessoal, a minha sugestão para vocês é buscar a linha que eles mais cumprem dentro da competição, que também é o over 7,5 cantos. Então, para Flamengo e Atlético Mineiro, acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 é o que eu deixo para este duelo. E às 9h35, finalizando nossos jogos de hoje, a gente fala de Série B. O Vila Nova recebe em casa o Coritiba, duas equipes que estão no mesmo lado da tabela de classificação. O Vila Nova está na 8ª colocação desta Série B e vai receber o Coritiba, o Coxa, que está na 2ª colocação. Mostrando a tabela de classificação, nós temos o Vila Nova, mandante desse confronto, com 27 pontos neste momento do campeonato, e o Coritiba com 35 pontos, um ponto a menos aí do líder Goiás, tá? Nós temos aqui as estatísticas para vocês desses confrontos. O Vila Nova com uma média de 10,4 entre marcados e sofridos. Uma equipe que marca em escanteios, cede em oportunidades. E pelo lado do Coritiba, a mesma coisa. Uma equipe que marca em escanteios e cede em oportunidades com a média de 10,8, tá? Se a gente olhar as linhas compridas dentro do campeonato, olha só que curioso. Nós temos o over 10,5 cantos batendo em 75% dos jogos. Ou seja, tem tudo, temos histórico, temos probabilidade para ser aqui um jogo
com bastante escanteios, tá? O over 10,5 cantos bateu em 75% dos jogos, o over 9,5 cantos também bateu, né, em 75% dos jogos, e por aí vai, o over 8,5 batendo em 80%, o over 7,5 cantos batendo em 90%, um jogo com histórico muito bom em cantos, tá? Para esse confronto, a minha sugestão para vocês é buscar essa linha de over 9,5 cantos no ao vivo com cotações acima de 1,80. Então, Vila Nova e Coritiba, acima de 9,5 cantos, mais de 9,5, é o que eu deixo para este confronto. Então é isso, galera. Essas são as minhas considerações para essa quinta-feira, curtinha aí pra gente. 3 jogos na grade, mas são essas considerações que eu deixei para você pelo seu planejamento de jogos no mercado de escanteios nessas competições. Como sempre, eu espero ter auxiliado nisso por aí também, tá bom? No mais é isso, eu conto com a sua participação direta por aqui. Se ainda não se inscreveu, aproveita para deixar a sua inscrição. Se ainda não curtiu, deixa seu like aí, deixa seu joinha. E também faço um convite para você para me acompanhar pelas minhas outras redes sociais, link na descrição do meu Telegram gratuito e do meu Instagram, fechou? No mais é isso, nos vemos aqui no nosso próximo vídeo de palpites. Tamo junto!